Toda semana a gente vem com um assunto, né, de relevância, um assunto de importância para quem está começando a empreender, para quem está pensando em viver de consultório. Então, eu quero falar com você, nutricionista, que é recém-formado, que de repente está fazendo uma migração de carreira, ou então ainda é estudante, mas já pensa em ter uma carreira de consultório, né, viver de atendimento. Uma consulta Smart, né, uma consulta do jeito que eu ensino para os meus alunos, ela tem 6 tipos de característica, tá? Ela é uma consulta que tem qualidade, então é uma consulta que a gente tem que priorizar pela qualidade de tudo que a gente está entregando. A qualidade técnica, né, daquilo que a gente está entregando, bem como a qualidade visual, de identidade visual, o papel que você vai entregar para as pessoas, a formatação disso, como que isso vai estar sendo apresentado, né? Porque afinal de contas, a comunicação, ela depende da gente também, né? A comunicação é importante para as pessoas entenderem aquilo que a gente quer falar. Então, é essencial que a gente olhe toda a qualidade do produto da nossa consulta, né, de ponta a ponta. Outra coisa essencial também é a atenção, né? Então, uma consulta Smart é atenciosa, a gente dá atenção para o nosso cliente, é uma consulta que o cliente ele se sente ouvido, né? Ele se sente acolhido. Então, é uma consulta que o tempo inteiro é olho no olho. Às vezes, a gente deixa o computador aqui na frente, às vezes a gente usa algum tipo de tela, algum tipo de suporte que fica ali, um equipamento, né, entre você e o seu cliente. Isso não é nada interessante. Então, retire o computador, deixa ele de lado, ele é um apoio sim para você escrever, mas muitas vezes a gente faz o quê? Ó, a gente traz o computador aqui, né, e fica. E nós, ok, quando você bebe de água? E quando você bebe disso? Entendi, como o seu intestino funciona? Você nem olha para o cliente, não olha para o cliente, né? Quer anotar cada vírgula que o cliente fala, faz 300 perguntas sem olhar para o rosto do cliente e aí fica ali mais preocupado em anotar do que atender de fato aquela pessoa, olhar para tudo, gente, porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla, não é só a gente que tem que, falar bem, a gente também tem que saber ler todos os trejeitos, todos os traços que a pessoa tá falando. A comunicação, 97% dela é não verbal. Desculpa, 93% dela é não verbal. Então, todo o resto a pessoa tá falando no olhar, no tom da voz, num gesto, de repente a pessoa se retrai, ela se fecha. Então, é importante a gente entender também os gestos, né, a postura que a pessoa tá ali enquanto ela tá respondendo as nossas perguntas. E uma coisa que eu vejo aqui, principalmente quem é recém-formado, que é anotar cada vírgula, anotar cada pontinho, cada palavrinha que o paciente fala e não presta atenção no que o paciente está falando, né? Então, muito cuidado com essa postura. Muitas vezes eu falo, tô aqui perguntando, tô aqui engajando com a pessoa e o computador ele tá com apoio, eu vou lá, só faço algumas anotações, o paciente sai da sala, eu vou lá e sim que termino de preencher aquela anamnese, sabe? Por quê? Porque senão a gente não está olhando para o cliente, e sim para a lista de problemas dele, ao invés de estar olhando aquilo como um todo, sabe? Então isso é bem importante, é você dar atenção para as pessoas. A outra coisa que uma consulta Smart ela tem que ter é a resolução da dificuldade. Então é importante que você sempre pense nessas dificuldades, na dificuldade do paciente em seguir o plano alimentar, de aplicar as coisas que você está falando. Então é sempre muito importante que você tenha soluções, que você pense, trabalhar essa criatividade para você ter soluções de como resolver as dificuldades que o paciente traz. É claro que quando você atende um nicho, essas dificuldades elas vão aparecendo, todas elas você vai percebendo que elas são muito parecidas, né? Então, por exemplo, lá na minha clínica, a gente tem uma dificuldade em comum, assim, com quase todas as clientes da clínica, é que elas têm como sabotador o trabalho. São pessoas que colocam o trabalho na frente de qualquer coisa, até da família, até delas, e isso faz com que elas fiquem mais distantes de seguirem um plano alimentar, sabe? Então, a gente sempre tem que trabalhar. Você começa a perceber que existem alguns sabotadores, que existem algumas dificuldades que são incomum das pessoas. Então, sempre pense nisso. Vai desenvolvendo a sua criatividade, olhe para as dificuldades das pessoas, tá? Mais importante que prescrever um cardápio com as calorias certas, com os macros e micronutrientes certos, é prescrever um cardápio que a pessoa consegue seguir. Porque senão, esse cardápio perfeito,
a pessoa não segue. Então, é melhor você ter um cardápio que é possível de seguir, com horários realistas, com comidas realistas, né, com preparações, receitas realistas, do que um cardápio perfeito de macros e micros que a pessoa não vai ter nem noção de como que ela vai preparar aquelas coisas nos horários que você determinou. Outra coisa que faz sentido para a experiência Smart, né, que a gente sempre vai trabalhar a partir disso, é que a gente é voltado para resultado. A gente tem que entender que as pessoas têm expectativas, e eu entendo que essas expectativas, muitas vezes, elas vêm até nós e jogam essas expectativas em cima da gente, né? Vocês já atenderam pacientes que eles vieram com missões que eles mais estavam procurando um milagreiro do que um nutricionista? Vocês já atenderam alguém assim? É normal, vez ou outra vai pingar um ser de luz desse no nosso consultório. No entanto, é claro, a gente tem que alinhar as expectativas com as pessoas, mas a gente também não pode só fazer... Ah, não, mas isso aí é porque ela não seguiu. Ah, isso aí é não sei o que. Ah, não, isso aí é preguiçosa. Ah, essa paciente é assim, essa paciente é assado. Não, a gente tem que entender o que a pessoa tá passando, entender o momento dela e sim buscar resultado. E sim buscar como que dentro de todos esses problemas, essas dificuldades, esse quadro alimentar que ela tá trazendo pra gente, como que a gente pode dar resultado para essa pessoa? Porque é a partir do resultado que esse paciente é mais fidelizado, que ele fica mais e que ele indica mais a gente também, tá? Então, é importante a gente pensar nisso, que uma consulta Smart, ela é voltada para resultado do cliente. Bom, empatia, né, é outro item aqui da nossa lista de 6 coisas sobre a experiência da consulta Smart. Então, empatia, né, essa palavra é muito bonita, tá muito em alta, né, desde a pandemia, aí, sei lá, faz 2, 3 anos que a gente tá repetindo essa palavra aos 4 ventos, mas a gente mal vê essa palavra sendo aplicada na prática mesmo, né? A empatia não é você passar a mão na cabeça do paciente, não é só você falar assim, eu te entendo, não é só isso não, é você realmente entender o ponto de vista daquela pessoa, entender os problemas, as dificuldades, aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, mas ter uma postura também de responsabilidade, corresponsabilidade nossa com o tratamento da pessoa e promover autorresponsabilidade no tratamento. Então, a empatia não é você elogiar à toa, não é você passar a mão na cabeça da pessoa falando que está tudo bem, ela não ter seguido o plano alimentar naquele momento, não é a gente ser bobinho, né? Não é a gente soltar elogios vazios, soltar palavras vazias, quando na verdade a gente está super julgando aqui dentro. Então, empatia é outra coisa. Empatia é sim a gente se colocar no lugar do outro, mas trazer soluções de como que ela resolve aquele problema. Porque lembra, ela chegou aqui no teu consultório com várias expectativas. Ela chegou querendo ali um resultado X. Então, a gente também tem que levar a pessoa para esse resultado X sem ficar passando a mão na cabeça dela, falando que tá tudo bem para qualquer bobeirinha ali que ela, que tire ela do foco. É claro, a gente tem que entender o porquê que essas coisas estão tirando ela do foco, mas a gente tem que encaminhar a pessoa para o resultado também. Tudo isso, todos esses elementos que eu tô falando para vocês, eles têm que trabalhar em conjunto, tá bom? E o sexto item aqui da experiência da consulta Smart é a humanização. É você realmente ser um ser humano, né? E isso tem várias coisas para se fazer, principalmente na prescrição. Às vezes eu vejo nutricionistas prescrevendo plano alimentar que nem ele mesmo seguiria, que aquilo é tão robotizado, que aquela comida é tão ruim, né? Que aquelas combinações são tão estranhas que nem ele mesmo seguiria aquilo. Então, humanizar a consulta, humanizar a tua prescrição e humanizar também a forma como você recebe as pessoas no seu consultório também, né? Humanizar tudo. Igual, tem gente que constrói um consultório para ele ser luxuoso, gigantesco, imponente e tal. Sinceramente, eu prefiro ter um lugar que é como se fosse uma casa, que é como se fosse... Então, assim, a cadeira não é uma cadeira, é uma poltrona, tem almofadas para as pessoas, né, se sentirem mais aconchegadas, tem tapete. A gente sempre deixa
caixa com lencinho, né, pra pessoa, se ela chorar, se precisar. Então é humanizar em todos os detalhes. Quando uma pessoa vai na sua casa, você não serve um cafezinho, você não oferece um pedaço de um bolo, uma torta, alguma coisa? Pois é. Né? Você recebe um amigo sábado à noite na sua casa, você vai oferecer alguma coisa para aquela pessoa comer. Então, humanizar é em todos os sentidos, não só na conduta, mas no recebimento, no acolhimento dessa pessoa também, até na decoração do consultório. Os meus alunos do consultório Smart, eles sabem disso, porque lá dentro do Smart eu faço um tour pela minha clínica, eu tenho uma gravação de como que funciona uma consulta minha, eu aplicando, né, eu fazendo uma consulta em um paciente modelo. Então, eles sabem como isso funciona, até a decoração é uma decoração humanizada, que conversa com o paciente, tá bom?